Bom dia, colegas vereadores. Estamos dando início, então, à nossa reunião da Frente Parlamentar de Defesa das Políticas Públicas de Habitação, Regularização Fundiária do município de Blumenau, agradecendo aqui a assessoria legislativa, os vereadores Caminha, Gilson e Matias, líder do governo, e também demais assessores que acompanham essa reunião aqui. Nós temos um prazo regimental para fazer nossas reuniões, até diante da dificuldade de ter aí já nomeado o novo secretário da pasta, a gente tem certa dificuldade, com certeza, de dar seguimento aos trabalhos aqui, porém, regimentalmente, a gente tem que fazer de 30 em 30 dias, pelo menos, uma reunião dessa frente. Então, coincide que justamente essa semana está vencendo esse prazo de 30 dias e a gente não pode deixar de fazer a reunião para respeitar o regimento, o que diz o nosso regimento. Então, assim, a gente tem algumas questões aqui para registrar, infelizmente, né, esperamos que ainda seja possível, porém acredito que não mais, né, pelo o grande atraso aqui já de alguém representando a secretaria. Infelizmente, até o momento ninguém apareceu, foram enviados os convites. Tem alguns encaminhamentos aqui que a gente tirou da última reunião com relação... A gente não recebeu as respostas ainda, né, que a gente fez em nome da Frente Parlamentar à Secretaria de Assistência Social, com relação a solicitar o número de assistentes sociais, arquitetos, engenheiros, seja ampliado nessa secretaria para que os trabalhos possam ser realizados de forma mais ágil e efetiva. Algumas questões foram levantadas naquela última reunião, que há deficiência no quadro de servidores, entre esses arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, que estão faltando para poder realmente aquela secretaria, vereador Matias, funcionar a contento. E também foi feito um encaminhamento ao ministro de Estado das Cidades com relação ao cartão reforma. Esse ofício aqui da frente ainda não veio resposta, mas eu já havia feito também um requerimento normal pela Câmara de Vereadores e já veio a resposta. Infelizmente, o cartão reforma foi mais um engodo, mais uma enganação até o momento do atual governo Temer. A resposta veio que o programa do cartão reforma, que foi imensamente divulgado aqui para todos os municípios, para todo o Brasil, na imprensa, vocês devem ter visto aí as propagandas do tal cartão reforma, infelizmente está suspenso. Né, então não tem notícias nenhuma, né? E já tinha várias famílias, inclusive na expectativa desse cartão reforma aqui no Blumenau, inclusive lá no Horto Florestal, o Dona Edith parece que seria outra comunidade que seria atendida. Infelizmente, né, é uma notícia que a gente tem para lamentar. Outra questão que eu tomei conhecimento é que havia, e eu tenho acompanhado bastante tempo, a questão da regulação fundiária do loteamento Dona Edith, e havia aqui um TAC, um acordo feito com o Ministério Público, algumas exigências que o Ministério Público vinha prevendo com relação à regulação fundiária do loteamento Dona Edith. Isso aqui é um processo ainda aberto na época da promotora Mônica Paptes, e eu tomei conhecimento disso aqui, fui atrás dessas questões aqui e vi que esse processo e esse acordo firmado entre o município e o Ministério Público com relação à regulação do loteamento Dona Edith estava parado. Então eu fiz um ofício, né, e protocolei no Ministério Público, e a gente está aí aguardando também o posicionamento do Ministério Público para que seja cobrado o cumprimento desse TAC e dessas questões aqui, para que realmente faça andar, né, a regulação fundiária daquela comunidade. Aí, lógico, sem a presença dos representantes aqui, a gente não tem condições de ter outras respostas. O vereador Gilson tinha falado com relação às questões de ruas de placa amarela, na última ocasião, inclusive, daquela rua lá na Nova Esperança, né, onde reside lá, né, Anésio Antunes. Eu mencionei uma outra rua lá na região do Salto Norte, também como sugestão de talvez serem essas duas ruas piloto, porque não? Duas ruas que têm equipamentos públicos. Né? É creche, aquela do Salto Norte tem um posto de saúde, tem uma creche, tem a Associação de Moradores, tem vários equipamentos públicos e uma rua de placa amarela. Quer dizer, como é que uma rua com tantos equipamentos públicos não pode ser regularizada? Tem alguma coisa da Anésio. Exatamente. Então, assim, vereador Matias, eu vou passar a palavra para cada um aqui. Acho que vamos fazer breve essa reunião aqui, embora que seja importante, por isso a transparência da transmissão aqui, para a comunidade saiba que nós estamos aqui preocupados com a questão da regulação fundiária, da habitação, né? E estamos preocupados com isso, estamos aguardando, amanhã deve ocorrer a nomeação do novo secretário dessa pasta. Esperamos que com isso os trabalhos possam ser retomados onde parou aí o ex-secretário, porque realmente é uma pasta que merece toda a atenção como política pública permanente da gestão, da administração, e eu particularmente tenho certeza que os colegas vereadores também estão na ansiedade, na expectativa que essa secretaria comece a dar resultado na prática, porque
É um problema antigo essa situação no nosso município e que atinge uma grande parcela da população, principalmente mais carente e dos bairros da nossa cidade. Então, passo inicialmente ao... Eu peço a palavra primeiro, até para depois nós deixarmos o líder por último, né? Até para que ele possa também... Eu acho que ele está inteirado de alguns assuntos. Nós havíamos aqui um anteprojeto, que é do REURB, né, que o vereador Caminha trouxe para esta casa. Enfim, protocolou ontem com a assinatura do bloco, né, esse aqui é um pedido do bloco, mas junto com o bloco também o vereador Adriano Pereira e o vereador Ito, também sabendo da importância desse trabalho, fizeram também esse pedido. Nós já havíamos, acho que um mês atrás, conversado com, inclusive o líder estava junto, que era justamente a conversa lá com o procurador para que a gente faça isso. Então, assim, é importante que essa comissão, presidente, cobre exatamente aqui do município para que agilize esse projeto de lei, para que venha para esta casa, porque administrativamente, na vereador Caminha, a gente consegue fazer muita coisa. Inclusive, essas duas ruas que tu citasses são duas ruas que podiam ser projeto piloto desse projeto aqui, são tranquilas, são ruas que têm equipamento público, tá tudo, ou seja, tem espaçamento, enfim, não é uma rua que foi invadida, nada. Eu acho que dá para usar como projeto piloto, experiência desse projeto aqui, então quanto antes a gente fizer, melhor. Então era importante isso aqui. Obviamente, assim que for nomeado o secretário, acredito que o Rafael Iense tem todas por isso que foi escolhido, tem capacidade técnica para isso, que venha para esta comissão e que o quanto antes a gente convoque uma reunião com ele para que ele venha aqui. Eu sei que ele está se inteirando dos assuntos, mas que no máximo 1 ou 2 semanas, presidente, que ele venha para cá para que esta comissão entregue a ele as demandas que nós realmente precisamos aqui. Então, realmente, falei primeiro, até porque depois o líder do governo, acho que está mais antenado junto com o pessoal da Procuradoria, para saber quando que vem essa lei para cá, para esta casa, para a gente aprovar. Que eu sei que já estavam trabalhando, enfim, até porque a lei foi dada praticamente de bandeja aqui pelo vereador Caminha, meio que pronta, é só fazer alguns ajustes aqui e o quanto antes entregar. É um negócio que é importante para a nossa cidade e pode ter certeza, vereador Adriano Pereira, vai ajudar muito aqui na regulação de alguns imóveis. A gente sabe que tem algumas coisas que não dá, mas inclusive tem cidades funcionando, tem cidades, Criciúma, enfim, outras cidades que já está funcionando o REURB e tem feito com certeza a regulação de vários imóveis. Então, se pudesse o líder do governo aqui nos ajudar a agilizar esse processo para que viesse o quanto antes essa lei para que a gente aprovasse na casa, seria de suma importância. Só para seguir essa mesma... Só para registrar aqui que chegou agora o representante da secretaria, nós estávamos mesmo mencionando que talvez não chegaria mais ninguém pelo atraso já de quase meia hora e a gente estava tocando aqui os trabalhos aqui, só para pontuar rapidamente o que a gente fez aqui. A gente falou sobre alguns encaminhamentos que a gente fez, o cartão reforma que foi suspenso pelo governo federal, infelizmente, uma questão que a gente está reivindicando aqui com relação à falta de arquiteto, assistente social, o quadro que realmente precisa ser fortalecido naquela secretaria. E eu trouxe aqui, talvez ainda não era do teu conhecimento, uma questão aqui que eu resgatei de um TAC, de uma questão que estava encaminhada relacionada ao loteamento do Onedite no Ministério Público e que o Poder Público tem prazos, tem que cumprir certas questões aqui que foram acordadas e eu fui atrás disso aqui, né, entrei em contato com o Ministério Público e cobrei que o Ministério Público continue fazendo a ponte com o Poder Público de Blumenau e com a secretaria responsável para dar sequência lá nas questões do Onedite. Então, eu sei que tem a questão do Onedite, ela está também lá no Ministério Público e precisa ser agora, junto com o Poder Público, resolvida, dado sequência, né, na regularização fundiária. E aí falamos aqui da dificuldade de tocar as questões sem a nomeação do secretário. Amanhã deve acontecer essa nomeação, até registrar vereadores que eu havia combinado com o vereador Matias, se ele quisesse vir participar hoje aqui, que seria interessante, embora não nomeado ainda, mas parece que me surgiu um compromisso, ele não pôde vir. Enfim, então, eu acho que segue aqui a fala dos vereadores, porque aí já vai ouvindo e depois, né, a gente ouve o Ademir. Caminha. Tá. Só para concluir, presidente, a questão também do projeto aqui que o próprio vereador Gilson falou, o REURB, não é um projeto de lei com 2 ou 3 artigos, né? Nós estamos falando aqui de um projeto de lei de 11 laudas, né? 11, ele contém aqui 24 artigos, que na verdade, assim, um agrupamento de legislações que nós temos em funcionamento, inclusive no município de Criciúma, onde existe a possibilidade dessa regularização administrativa. E aí eu quero deixar uma situação bem clara, inclusive para o próprio líder do governo, para que tenha conhecimento, de que hoje nós temos uma secretaria que é de regularização fundiária e nós temos um problema, na verdade, um conflito entre a Secretaria de Regularização Fundiária e a Secretaria de Planejamento, onde, infelizmente, né, a Secretaria de Regularização Fundiária não tem autonomia plena para dar andamento aos processos e aí acaba realmente travando na Secretaria de Planejamento. Não por culpa da Secretaria de Planejamento. Talvez aí seja a possibilidade, aí eu faço a minha sugestão, não sou membro aqui da comissão, fiz questão de participar, até por causa da questão
da proposição da REURB, né? E que a gente possa trazer, talvez numa reunião extraordinária, o novo secretário. Caminha, só me permite um adendo aí. Nessa questão, inclusive, a gente já havia conversado com esse secretário, ele, inclusive, havia mencionado essa dificuldade e a gente fez alguns encaminhamentos, inclusive, mas até o momento não foi atendido, justamente nessa linha de centralizar os projetos, as questões que forem relacionadas às áreas e aos locais que estão sendo trabalhados da regulação fundiária, que fique centralizado naquela secretaria e não mais na dependência, né, porque fica fazendo um grande passeio dentro da administração pública e aí não se resolve nada, como se diz, é moroso, burocrático, sendo que deveria que aquilo que se trata de questões da regulação fundiária já deveria ser tratado tudo na mesma secretaria. Eu acho que é nessa linha que o vereador quer contribuir. Né? Esse que é o entendimento, sabe, presidente? Eu queria poder contribuir com a comissão justamente nesse sentido. A gente precisa realmente de força para que a gente possa, né, dar, né, força ao novo secretário, né? O antigo secretário reclamava, ele tinha as reclamações aqui pontuais no que diz respeito a isso, para que a gente possa realmente ter uma secretaria de fato e de direito. De nada adianta nós termos uma secretaria bela e bonita de regularização fundiária e habilitação, onde a própria secretaria de regularização fundiária não faz regularização. Então, o REURB vem justamente nesse sentido, como falei na tribuna, eu acho que aqui é importante a gente ter essa informação. Não é um entendimento meu, não é nada, falei na tribuna, isso aqui é uma legislação nova, federal, que está à disposição, que tem que ser adequada ao município agora. Né? Exatamente. Então, que nós façamos o uso dela com responsabilidade, nós teremos aí um novo secretário à disposição, sangue novo, né, gás novo aí no governo, e que a gente possa, em nome do líder do governo, fazer esse pedido, formalizar esse pedido, para que tenhamos, sim, equipe de qualidade que já tem, mas com a liberdade de poder dar os encaminhamentos. Nada adianta nós termos a secretaria de bonito e ela não fazer absolutamente nada, que é o seu principal, que é a regularização fundiária. Seria isso. Agradeço a todos a presença, a participação. Ilmo está representando... Diretor de habitação, né? Secretário interino lá no momento. Ok. Senhor, eu gostaria primeiramente, de também agradecer principalmente a ideia do vereador Adriano em também chamar o futuro secretário, a qual convido também, aproveito a audiência da TVL para convidar para posse amanhã às 9 horas no Salão Nobre da Prefeitura, do secretário Rodrigo Jansen, Rafael Jansen, que é que vai assumir a regularização fundiária do município. Infelizmente, por um compromisso com o prefeito nesse momento, ele acabou também não podendo se fazer presente, mas já se colocou à disposição para nas reuniões futuras, vereador Adriano. Ele com certeza estará aqui entre a gente para debater esse assunto que é de fundamental importância na cidade de Blumenau. Haja vista várias áreas aí da cidade que ainda precisam realmente ser regularizadas. Com relação a esse projeto, o vereador Caminha, estive essa semana na Secretaria de Planejamento para falar de umas ideias também que tive com relação ao tráfego na cidade, e em conversa com o secretário Ivo, ele me falava realmente que estava ainda trabalhando junto à Procuradoria para sair do papel esse projeto muito importante para a cidade de Blumenau, e está muito próximo. Me falou com essas palavras de que realmente está muito próximo da realidade esse projeto. Então, colocar à disposição, acho que realmente a gente tem que ter uma secretaria efetiva com relação à resolução dos problemas. De nada adianta, como o senhor mesmo colocou, a gente ter uma secretaria se ela não tiver a autonomia necessária para tomar os encaminhamentos para resolver os problemas de regularização do nosso município. E eu acho que sim, a gente tem que trabalhar em conjunto com o Executivo para dar também todo esse suporte que eles necessitam para avançar na regularização do nosso município. Então, contem comigo, estou à disposição, sou membro da comissão e me coloco mais uma vez à disposição, o vereador Adriano. Agradecer também a presença dos representantes, do Ademir, do Wilmo, da secretaria, e também colocar para eles, né, a palavra para que também se manifestem. Obrigado, vereador Matias. É importante essa ponte como líder do governo, e registro aqui que a gente tem conseguido ter um diálogo bacana, né, com Vossa Excelência aqui nessa casa, e nessa área vai ser fundamental e ainda mais importante esse empenho de Vossa Excelência. Também está representando aqui a assessoria do vereador Silvio, eu esqueci de mencionar, também aqui registrar aqui também, né, a assessoria do vereador Silvio Zimmermann, que é membro também dessa comissão aqui. E passando então a Ademir, né, inicialmente,
para que fale se tem alguma questão aí que pode ser repassada do que a gente tratou naquela última reunião e como é que estão as expectativas de... Aquilo que você passou para mim na última reunião, passei por humor ali, falando sobre aquelas 59 ruas, né, que o outro secretário tinha nos passados, né, e a gente veio e queremos dizer que esse processo está em andamento, né. Nós estamos com um processo de andamento lá da secretaria e daqui a uns dias a gente deve estar com ele concluído. É aquela questão daquelas 50 ruas que estariam aptas para ser enviado para casa para torná-las oficiais, é isso? Isso. Nós estamos com esse processo ali, então, né, daqui a uns dias a gente já deve estar com ela concluída lá para a gente passar para vocês aqui, para a gente tomar, que eu não tinha tomado ciência naquela época, eu disse que ia tomar ciências, tudo certinho, de ver como é que estava esse processo. É um passo importante, né? Porque, veja bem, a gente sabe que são mais de 500 ruas nessa situação aí, mas... depois de tanto tempo se falando em regularizar ajuste de placa amarela e não ver nenhuma sendo regularizada, nós vermos aí cerca de 50 ruas podendo se tornar oficiais, é um avanço. Não tem como dizer que não é, porque, né, daqui a pouco a gente vai, quem sabe, resolver essa novela antiga que não é dessa gestão, é de inúmeras gestões que vêm se arrastando aí. E também falar do cartão reforma, que não foi nós que paramos com o cartão reforma, foi o Ministério das Cidades que deu uma parada ali, né? Então a gente parou com o nosso processo de cartão reforma, que a gente ia fazer ia lá trabalhar no Dona Edith, que a gente já tem o cadastramento do pessoal lá da Dona Edith. Então já estava com 139 famílias cadastradas, então para nós era um passo bem grande que a gente já ia dar com o cartão reforma, né? Mas infelizmente aí o Ministério da Cidade parou com o trabalho e a gente tem que esperar de novo o Ministério da Cidade voltar a trabalhar dar as condições para a gente continuar o nosso trabalho, né? Eu também recebi, como eu mencionei já anteriormente, também recebi um ofício do Ministério das Cidades exatamente comprovando isso, infelizmente, né, que é uma questão que partiu do governo federal, o que a gente lamenta, né, porque ia beneficiar famílias aqui do nosso município, como do Brasil inteiro, e, na verdade, né, me parece que foi de água abaixo e foi só mais uma enganação do governo federal. Mas, enfim, aí teria mais alguma coisa? Da área da habitação, a gente talvez teria algumas questões aqui para saber com relação ao andamento das questões habitacionais, teria algumas coisas aí previstas para serem entregues, qual é o planejamento futuro para atender a demanda habitacional, tem a questão do Minha Casa Minha Vida, como é que está isso, está trancado também, está paralisado, não tem possibilidade de aberturas, novas aberturas junto ao governo federal, enfim, o que tem de novidade na área habitacional? Só por uma questão de ordem aqui, e óbvio que os dois diretores aqui vieram aqui à própria comissão, justamente a pedido da comissão, mas nós temos aí a eminência de um secretário para ser nomeado no dia de amanhã, né? Obviamente ele hoje não pode estar aqui presente, e claro, jamais eu quero tirar, né, os méritos de vocês, que serão os braços direito e esquerdo do novo secretário, mas que a gente possa dar esses encaminhamentos, talvez numa reunião extraordinária, né? Claro, se existirem algumas situações que sejam novas ou que sejam, né, que sejam passadas, né, que ainda serão encaminhadas, a gente não sabe qual vai ser o encaminhamento do novo secretário. Então, aqui a questão são de informações básicas, na verdade, e de alguma coisa que a gente já tinha tratado em reunião anterior, que aí nem o novo secretário... que a gente pudesse, assim, não, óbvio, a gente vai... Coisas novas, obviamente, todos, vamos ter que esperar. Acho que a gente poderia, talvez, quem sabe, até agendar uma reunião extraordinária, porque a próxima reunião seria só daqui a um mês, né? Então, que a gente pudesse fazer uma reunião extraordinária daqui a 10 dias, 15 dias, uma semana, enfim, para que a gente possa justamente trazer o novo secretário, até com vocês junto, até para ter essa interação, porque o secretário vai entrar agora novo na pasta, ele precisa se inteirar e, a partir disso, ele começa a fazer os seus encaminhamentos, né? Bom dia a todos. Desculpe a minha condição de estar aqui agora, porque eu estava em outra reunião, não pude estar exatamente no horário aqui. Mas, quando eu assumi, há 4 semanas atrás, a Secretaria Interina da Regularização Fundiária e Habitação, a gente começou a ter uma demanda muito grande, principalmente buscando a solução na regularização fundiária de muitas coisas que estavam paradas. Inclusive, agora, a reunião foi exatamente para definir em cima da Vitória, da Bromberg, certo? E da Jensen, planos urbanísticos, que já deviam estar prontos praticamente há mais de um ano,
não foram realizados, porém eu tomei essa iniciativa como secretário interino para que isso fosse retomado e não ficasse simplesmente nos projetos. Com relação à habitação, nós temos encaminhado, tá, o residencial propriamente dito da Itopavazinha, que está na fase final, com 144 unidades a serem entregues. Lógico, existem alguns inconvenientes, que inclusive ontem eu acionei a Polícia Militar com o intuito de proteger o ambiente, porque está tendo roubos de materiais, certo? À noite, inclusive intimidando segurança. Então, nós temos várias demandas sendo feitas. Com relação às ruas que foram mencionadas há pouco, a demanda da 59 entra num processo de verificação de que tipo de regularização seria possível, certo? O REURB-S ou o REURB-E, de acordo com o histórico a ser levantado, com as assistências social e também com a geologia e com a defesa civil. Então a demanda é gigante, o município de Blumenau precisa de muito rápido a regularização. Por quê? No momento em que o município não adentra nessas áreas e não controla essas áreas, há um problema de crescimento muito grande. Com isso também já solicitei à Secretaria de Planejamento a liberação de fiscalização com o intuito de congelar esses espaços, evitando o crescimento. A atitude já tomada por minha pessoa quando eu criei a regularização fundiária na gestão de João Paulo, a convite dele e do vice-prefeito Edson, que tinham essas intenções, onde que nós tínhamos praticamente a maioria das áreas já congeladas. Outros sim, houve um esquecimento dessas áreas e começaram a crescer novamente. Então esse procedimento, eu como secretário interino, tomei essa atitude de imediato para poder nós termos o controle. Embora nós tivemos na semana retrasada uma audiência com o promotor público relativo à busca de soluções com relação à ligação de água e energia, e aí tivemos uma observação muito grande. Enquanto nós estávamos lá conversando, a comunidade cresce. Por quê? Porque não existia o trabalho de congelamento e nem o trabalho de desmonte quando existe a relocação das famílias para uma unidade constituída ou dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então são situações que a regularização fundiária, vejo que ela é uma secretaria importantíssima, eu a entendo como uma secretaria muito, muito importante, porque a cidade regular cresce, mas a irregular está crescendo muito, muito mais rápido. E se nós não agirmos de uma forma em termos de ação efetiva para buscar a legalidade, nós não vamos conseguir mais vencer essa situação. Então, a colaboração de muitas secretarias já, temos apoio de vários. A Progem, ainda hoje, mandei uma minuta sobre a possibilidade de conseguir uma nova lei, que deverá talvez chegar na mão de vocês. Com que propósito? Para começar a regularizar já as ruas de placa amarela que estão consolidadas e de tal maneira que o cidadão lá tenha um endereço. Por quê? Ele não tem CEP, não tem nada disso. Então, se esta lei chegar para vocês com o objetivo de ser aprovada, por favor, não demorem, façam isso, para que o nosso cidadão, aquele que merece, que lutou para que ele tenha esse espaço, na realidade ele não ganhou, ele trabalhou para poder comprar aquele espaço em função da nação não ter dado liberdade de ele adquirir um espaço próprio, específico para ele, legalizado. Ele teve que partir para a irregularidade para poder ter a sua moradia. Então, eu peço que essa lei também seja apreciada pelos senhores depois, com o intuito de que algumas áreas já consolidadas recebam o nome de rua oficial e que tenham CEP e tenham endereço. Bem, assim eu poderia mencionar N ações nas 4 semanas e meia, 5 que eu estou trabalhando lá, que foi praticamente uma agitação total para retomar todos os serviços. Mas, como não foi dito há pouco, seríamos chamados para uma comissão, numa situação especial, onde que podemos expor com mais detalhes. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite e obrigado pelo apoio que a gente precisa.
Eu que agradeço e aproveito para parabenizar, né? Eu já vi que as poucas palavras que você trouxe aqui na manhã de hoje já demonstra quanto você se empenhou nesse curto período aí, dá de ver que tem o conhecimento na área das questões que nos interessam, mencionou fatos aqui que é de interesse dessa frente, a questão das ruas de placa amarela, as questões habitacionais, né, os encaminhamentos que você fez também. Eu concordo que inclusive tem essas situações aí que não estão sendo fiscalizadas. Eu sou conhecedor de famílias que foram atendidas pelo Minha Casa Minha Vida e não houve o desmonte técnico, né, de casas que a família está morando no apartamento e não foi, aí acaba indo um outro parente lá ou acaba vendendo para uma outra família, enfim, aí, né, inclusive numa área de risco, a casa está lá. Então a situação que, né, isso já é do conhecimento da fiscalização, é do poder público, e aí tem que ver realmente essa pressão para que a partir do momento que se atenda aquela família e lá ela não está mais residindo, se tira ela da situação de risco, de vulnerabilidade, enfim, mas se deixa lá o imóvel no local para ele ser invadido ou habitado novamente ou colocado uma nova família em risco, aí realmente criar dois problemas. Então tem essa situação das ruas de placa amarela. Que bom que tem esse projeto, não tenho dúvida que nós vamos fazer isso em regime de urgência urgentíssima, se depender de nós, do líder do governo aqui também, nessa questão, porque também concordo, as situações de ruas consolidadas há muito tempo, onde já se tem até rua pavimentada, com tubulação, com drenagem, com iluminação, coleta de lixo, rede elétrica, telefone, tem tudo que uma rua oficial tem, e aí ela só fica na dependência da tal rua de placa amarela, ou não tem a questão oficializada, o CEP, né, poder aí regularizar a questão da numeração, porque com ela oficializada também o cidadão pode ir na Praça Cidadão, né, pagar a taxinha e colocar o número correto na sua casa, ter o CEP da rua, enfim, tem uma situação que é o que acontece lá na Dona Edith, com aquela questão dos correios, que a gente tem toda aquela problemática lá, que é muito triste, as pessoas ter que ir buscar suas contas, buscar suas correspondências, buscar suas encomendas de correio lá na agência da Frei lá o Schetter no Água Verde. Isso quando não se perde, quando não, aí atrasa a conta. Olha, é um inferno astral o que acontece com famílias de comunidades como o loteamento Dona Edith, que não consegue ter a dignidade de receber o correio na sua residência. É horrível, não se deseja para ninguém. E um loteamento que também está reurbanizado, tem toda a infraestrutura, tem tudo lá, mas as ruas são dessa situação. Inclusive, completando, né, ontem eu tive visita a 3 locais desse, exatamente dessa maneira. A infraestrutura já estava feita, certo? E, portanto, não tinha atendimento do correio. E a outra tristeza que a gente tem é que nas habitações entregues, certo? Nas habitações entregues, nós temos problemas com ocupações irregulares dentro da própria unidade. Tá? Com drogas, com isso. Eu tive uma reunião agora há pouco com uma síndica de uma moradia que tem 220 unidades, e ela diz: eu quase não consigo controlar lá dentro. E por que isso? Porque nós recebemos de volta agora da Caixa Econômica 48 unidades por inadimplência. E essas 48 unidades é para nós colocarmos à disposição de pessoas que estão na fila de espera para a unidade habitacional. Porém, as unidades estão demolidas, certo? Destruídas. Então, aí é uma análise agora, um negócio com o Ministério das Cidades, com a Caixa Econômica, para resolvermos como podemos oferecer unidades a pessoas que estão ansiosas para receber uma moradia e ter essa condição. Obrigado, desculpa o incômodo. Na última reunião da comissão, tive a oportunidade de também estar presente representando o vereador Silvio Zimmermann, e lembro que discutíamos sobre a importância desse assunto, né, muito relevante para toda a sociedade blumenauense, e que nós compreendíamos que é inerente à mudança de secretariado, de diretores, que também houvesse a necessidade de um tempo para que vocês pudessem se adequar, entender tudo que está acontecendo na secretaria. Eu lembro que a gente falou que a gente entende que é urgente, e tudo que é urgente, às vezes, né, a gente sabe que o urgente é tudo aquilo que alguém não conseguiu realizar em tempo hábil e quer que a gente faça em tempo recorde, né? Mas que a gente compreende essa situação. Porém, na última vez a gente comentou que haviam 2 ou 3 regiões que estavam em avançado processo de regularização. Talvez o presidente saiba me dizer com mais propriedade quais eram essas regiões. E
concordei plenamente com a questão que o vereador Caminha apresentou, presidente, de talvez a gente marcar uma reunião daqui a 10 ou 15 dias, e se pudéssemos, nesses 10 ou 15 dias, já ter uma atualização dessas 2 ou 3 regiões que estavam em processo avançado de regularização, nessa reunião, para a gente perceber um avanço, né? Não sei se a comissão pode formalizar um documento, a título de sugestão, né? Fica a critério de vocês avaliar. Talvez formalizar um documento convidando o novo secretário Rodrigo Jensen. Aliás, o prefeito Mário Hildebrand foi muito feliz na escolha do Rodrigo, do Rafael, perdão. O Rafael já tem experiência como diretor, como secretário de serviços urbanos, tenho certeza que vai poder ajudar bastante nesse processo. Mas fica a sugestão, presidente, talvez de formalizar esse pedido através de um ofício, de fazer essa reunião e ter essas 2 deliberações, a atualização de como que está aquelas 2 ou 3 regiões que estavam em estado mais avançado e também para expor toda a necessidade que a gente vem levantando aqui nas reuniões da comissão. A gente tinha várias questões, só que, de fato, a gente há de convir que esse prazo para resolver a questão da nomeação do novo secretário está um pouco moroso, né? Sendo que já faz há mais de um mês que a gente está fazendo um mês que a gente fez a última reunião e passamos aí um mês inteiro sem uma definição. Eu tenho que aqui deixar registrado isso também, que é complicado, né? Então, que bom que teve pessoas responsáveis, competentes, Ademir, o seu Ilmo, pessoas que estiveram aí se dedicando esse tempo aí para a coisa não parar e, inclusive, para resgatar coisas que estavam aí no esquecimento. Então, reconheço mais uma vez a importância do papel de vocês até esse momento. Mas a gente vai marcar, então, a gente define aqui que vamos, em 15 dias, marcar uma outra reunião, não vamos esperar mais 30 dias, porque aí fica difícil, né? Daqui 15 dias, aí com a presença já do secretário, da equipe que vai auxiliá-lo e todos os vereadores aqui que compõem essa frente, né? E aí vamos ver essa situação. Vamos ver essa situação aí. Com relação aos loteamentos, eram várias questões. A gente pediu para incluir o Morro da Figueira e Emil Vêmito, então é questão que já tem que talvez levar ao secretário se ele vai poder trazer alguma coisa dessas 2 comunidades, Emil Vêmito e Morro da Figueira. Nós pedimos a inclusão no resgate histórico dessas comunidades que estão paralisados totalmente os trabalhos de regulação fundiária nessas 2 comunidades que foram declaradas ex há muito tempo, lá na época ainda, né, do ex-prefeito. E então, eram sugestões daquela última reunião, como também tinha a questão do Horto, tinha a questão do Anedite, essas da Vila Vitória, algumas questões que a gente tinha comentado que estavam um pouquinho mais... Estão mais adiantadas, elas já estão com 7 áreas que estão no planejamento, né? E aí eu faço o seguinte, na próxima reunião que a gente vai ter, eu trago para vocês aqui, eu e o Imor, nós trouxemos aqui como que estão o processo. Eu acho que a proposta de trazer como se diz, um relatório de tudo ali para vocês, a gente mostra na em que pé que está agora, okay. e a gente poder saber daqui para frente como é que a gente vai né? Este relatório já podia ter sido solicitado antes, entende? Porque veja o seguinte, muitas dessas áreas, como o senhor próprio deixou claro, certo? E já começaram o processo de regularização há muito tempo. Por exemplo, eu trabalhei no processo de regularização lá do Horto Florestal, praticamente em 90, onde que nós fizemos desmonte de casas, né, de residências, para poder implantar as 2 ruas locais lá. Quer dizer que assim, por exemplo, teve uma parada intermediária, mas se você tivesse pedido o relatório já com antecedência, nós o teríamos trazido. E com relação ao que você falou... Eu estava vendo aqui na ata agora que a gente, de fato, solicitou isso já na reunião anterior. A gente combinou que seria enviado toda a nossa documentação do que nós tínhamos aqui, porque vocês tinham que tomar conhecimento. A princípio consta que foi enviado para a Secretaria tomar conhecimento e trazer essa atualização. Então, a nossa parte aqui... então não chegou na minha mesa, está constando certo? Aqui que foi feito. Mas mesmo se você quiser, a gente tem, eu posso dar o relato vivo. Foi digitalizado, né? Foi digitalizado todas as tratativas até então dessa frente e enviado para a Secretaria. E aí cabia a Secretaria dar uma analisada, uma estudada nisso aqui e nos trazer... Independente de nós termos ou não termos o secretário oficial lá, sim, trabalhando, nós temos todas as informações disponíveis, obtidas agora nesse último período, certo? Onde foi feito um diagnóstico de atividades e redistribuídas atividades e retomadas atividades. Então, nesse período não ficou nada, absolutamente nada parado. O que precisamos é de espaço para trabalhar e de um lugar que eu também estou procurando um lugar melhor para trabalhar,
porque aquele ambiente que nós temos lá não é um ambiente que me possibilita produtividade. Já foi colocado isso também na mesa para alguns vereadores. Tá? Obrigado. Então tá, fica aqui reforçado novamente, né? Tá aqui constando essa questão que a gente já havia solicitado, então solicitamos novamente isso, Ademir, que a gente já havia combinado na última reunião. Vamos marcar para daqui 15 dias, vamos informar daí para vocês, a gente informa posteriormente a data e a reunião, mas a previsão de 15 dias a gente se reunir novamente e a gente aguarda esses retornos, essas respostas. Aí o novo secretário aqui presente também, né, com vocês aí participando também. E vamos dar sequência aos trabalhos aqui. Eu concordo, o Ilmo falou aqui, é extremamente correto. E até na minha opinião, claro que tudo é prioridade, saúde, educação, mas essa é sim uma das secretarias mais importantes, eu vejo hoje, na nossa sociedade e aqui em Blumenau. A regulação fundiária e habitação são áreas críticas que precisam de atenção e realmente do novo prefeito, né, da sua gestão, da sua administração, e que tem que reforçar o quadro técnico, reforçar o quadro de pessoal. Aqui tem essa questão de espaço. Concordo que tem. Eu me lembro que quando foi aprovado aqui a reforma administrativa, se criou a estrutura, mas parece que tinha até uma tábua lá, não sei, nem mesa não tinha para o secretário. Sim. O carro, ele usava o carro particular, e entre outras situações, com falta de computador, chegou ao nosso conhecimento, coisas assim que aí não tem condições. A mesa que eu recebi, certo, como mesa de secretário, é uma folha de porta sobre 2 carteiras de estudante, para o seu entendimento. Obrigado. Então, acho que com esse relato registrado aqui em ata, a gente não precisa falar mais nada. Vereador líder do governo, a gente espera que essa realidade fique no passado, né? Agora é um novo tempo aí que a gente realmente sonha que seja um novo tempo, né? E é isso. Acho que, não sei se tem mais algumas considerações da minha parte para a gente ser objetivo. A gente daqui 15 dias se reúne novamente com os vereadores, com o novo secretário, com a equipe que não sei se muda ou não muda, esperamos que esteja junto com ele aqui novamente, e nós vamos fazer a nossa parte aqui. Tudo que nós pudermos fazer para ajudar que as coisas aconteçam na área da regulação fundiária, na habitação aqui nessa casa e através dessa frente parlamentar que é permanente, nós vamos fazer, porque é a demanda que nos chega a todos os gabinetes. Eu acho que não tem um gabinete que não receba essa demanda. É um problema crônico e que realmente precisa ser melhorado, e o povo da nossa cidade merece. Não dá mais para ficar dividido num povo, né, da rua da placa verde, o povo da rua da placa amarela. Sim. O povo que é lembrado, o povo que é esquecido, essas situações que a gente convive com muita tristeza, infelizmente, que a gente está aqui eleito pelo povo para tentar mudar. É isso que a gente quer fazer. Obrigado, senhores, obrigado pela presença. Encerramos então assim a nossa reunião da Frente Parlamentar de Regulação Fundiária e Habitação da Câmara Municipal de Vereadores de Blumenau.